Olá pessoal! Hoje, vamos embarcar em uma jornada incrível pelo mundo das invenções mais malucas que você já viu. Será que você sabe quem as inventou, quando elas foram criadas e para que elas servem? Prepare-se para testar seus conhecimentos e se surpreender no nosso quiz de invenções inusitadas. Vamos lá? Qual foi a invenção curiosa do século XIX conhecida como máquina para bater cabeças? Uma máquina de massagem. Um dispositivo de tortura. Uma engenhoca para penteados elaborados. Resposta certa: uma máquina de massagem. Qual é a função da máquina de exercício para a língua patenteada em 1882 por Alfred H. Smith? Fortalecer os músculos da língua para melhor dicção. Auxiliar na articulação de palavras estrangeiras. Treinar o paladar para apreciar diferentes sabores. Resposta certa: fortalecer os músculos da língua para melhor dicção. O que fazia a invenção chamada aparato para facilitar o atar de gravatas desenvolvida por Karl Claus em 1928? Amarrava automaticamente a gravata. Criava novos estilos de nós de gravata. Desatava nós de gravata com facilidade. Resposta certa: amarrava automaticamente a gravata. Qual é a finalidade do protetor de barba patenteado por Frank Xavier em 1920? Proteger a barba de manchas durante a alimentação. Evitar que a barba congelasse em climas frios. Garantir um barbear suave e sem irritações. Resposta certa: proteger a barba de manchas durante a alimentação. O que era a máquina de treino para rir inventada por George Bonner na década de 1920? Uma máquina de fazer piadas automaticamente. Um equipamento para treinar o riso contagiante. Um dispositivo para exercitar os músculos faciais. Resposta certa: um dispositivo para exercitar os músculos faciais. Qual é a função da invenção chamada sombrinha para sapatos patenteada em 1928 por E.F. Craven? Abrigar pequenos animais de estimação. Proteger sapatos da chuva. Melhorar a aderência em superfícies escorregadias. Resposta certa: proteger sapatos da chuva. O que fazia a inusitada máquina de escrever para cegos desenvolvida por Frank Ravenhall em 1878? Transformava textos em braille para leitura tátil. Traduzia automaticamente braille para texto impresso. Permitia que cegos escrevessem usando uma caneta especial. Resposta certa: traduzia automaticamente braille para texto impresso. Qual era o propósito da invenção chamada chapéu de natação para não molhar o cabelo patenteado por Adoy em 1920? Melhorar a aerodinâmica ao nadar. Facilitar a secagem do cabelo após nadar. Proteger o cabelo durante a natação. Resposta certa: proteger o cabelo durante a natação. O que fazia o cinto vibratório para emagrecer inventado por Raymond Loewy em 1935? Marcava a quantidade de calorias queimadas durante o exercício. Estimulava a perda de peso por meio de vibrações. Monitorar a frequência cardíaca durante atividades físicas. Resposta certa: estimulava a perda de peso por meio de vibrações. Qual é a função do colar de proteção para comer sopa patenteado por Benjamin F. Jackson em 1914? Melhorar a degustação de sopa. Manter a sopa aquecida por mais tempo. Evitar respingos de sopa na roupa. Resposta certa: evitar respingos de sopa na roupa. Qual era o objetivo da invenção conhecida como máquina de escovar dentes automática, patenteada por Robert L. Leck em 1919? Escovar automaticamente os dentes com movimentos precisos. Detectar cáries e outras doenças dentárias. Liberar creme dental automaticamente na escova. Resposta certa: escovar automaticamente os dentes com movimentos precisos. O que a máquina para atingir a autoconsciência inventada por William H. Johnson em 1906 pretendia alcançar? Diagnosticar problemas psicológicos automaticamente. Criar uma consciência artificial. Estimular a reflexão e a introspecção. Resposta certa: estimular a reflexão e a introspecção. Qual é a finalidade do guarda-chuva com ponta iluminada patenteado por James A. King em 1927? Avisar quando há tempestade iminente. Emitir sinais de trânsito ao atravessar a rua.
Proporcionar iluminação noturna enquanto se usa um guarda-chuva. Resposta certa. Proporcionar iluminação noturna enquanto se usa um guarda-chuva. O que a máquina de escovação de cabelo automática inventada por Benjamin Curtis em 1920 prometia? Criar penteados complexos sem intervenção humana. Aplicar tratamentos capilares automaticamente. Escovar o cabelo automaticamente. Resposta certa. Escovar o cabelo automaticamente. Qual era o propósito da invenção chamada protetor de nariz para comer cebolas, patenteada por Alexander Miles em 1928? Impedir o cheiro forte das cebolas de atingir o nariz. Evitar lágrimas ao cortar cebolas. Proteger o nariz de irritações causadas por cebolas. Resposta certa. Evitar lágrimas ao cortar cebolas. O que fazia o aparato de treino para sorrir desenvolvido por Alfred A. Clifford em 1936? Treinava os músculos faciais para um sorriso perfeito. Emitia risadas para melhorar o humor. Oferecia dicas para sorrir de maneira mais cativante. Resposta certa. Treinava os músculos faciais para um sorriso perfeito. Qual é a função da invenção chamada guarda-chuva com periscópio patenteado por Lloyd Bellry em 1928? Facilitar a visão em dias chuvosos. Permitir que a pessoa veja o que está acontecendo ao redor enquanto usa um guarda-chuva. Transformar o guarda-chuva em um periscópio portátil. Resposta certa. Permitir que a pessoa veja o que está acontecendo ao redor enquanto usa um guarda-chuva. O que a máquina de lavar cabelo automática inventada por Frederick J. Adams em 1920 prometia? Melhorar a textura do cabelo durante a lavagem. Secar o cabelo instantaneamente após a lavagem. Lavar o cabelo automaticamente, sem a necessidade de água. Resposta certa. Lavar o cabelo automaticamente, sem a necessidade de água. Qual era a função da invenção chamada aparato para dormir de pé patenteado por Isidoro Goldstein em 1919? Treinar para dormir em posições diferentes. Facilitar o sono enquanto se está em pé. Evitar o cansaço ao ficar muito tempo de pé. Resposta certa. Facilitar o sono enquanto se está em pé. O que a máquina para virar páginas de livros desenvolvida por Charles H. Pummel em 1922 fazia? Marcava automaticamente as páginas lidas. Virava as páginas dos livros automaticamente. Digitalizar o conteúdo dos livros. Resposta certa. Virava as páginas dos livros automaticamente. Qual era o propósito da máquina de corte de cabelo para gatos patenteada por Samuel Hopkins em 1899? Proteger gatos de cortes acidentais durante o corte de pelo. Cortar automaticamente o pelo de gatos. Treinar gatos para cortar seus próprios pelos. Resposta certa. Cortar automaticamente o pelo de gatos. O que a invenção chamada máquina de beijar automático desenvolvida por George W. Smith em 1922 pretendia fazer? Evitar contato físico durante cumprimentos. Simular beijos românticos automaticamente. Treinar pessoas para aprimorar suas habilidades de beijo. Resposta certa. Simular beijos românticos automaticamente. Qual era o objetivo do aparato para resfriamento de café patenteado por John H. Stitt em 1864? Manter o café quente por mais tempo. Resfriar café instantaneamente. Adicionar sabores extras ao café. Resposta certa. Resfriar café instantaneamente. O que fazia o aparato de proteção de nariz para dormir de lado inventado por Jacob H. Farrell em 1903? Protegia o nariz de irritações enquanto se dormia de lado. Facilitava a respiração ao dormir de lado. Evitava rugas no nariz causadas pelo contato com travesseiros. Resposta certa. Evitava rugas no nariz causadas pelo contato com travesseiros. Qual era o propósito da máquina de engolir facas patenteada por Harry Houdini em 1921? Engolir facas de maneira segura e teatral. Afiar facas automaticamente. Transformar facas em objetos mágicos. Resposta certa. Engolir facas de maneira segura e teatral. Quantos pontos na conta?
Tá com moral ou as perguntas pegaram pesado? Comenta aí, queremos saber. Ah, e se ainda não é inscrito, já sabe, inscreve-se no canal, porque os desafios não param. Até a próxima, galera!